Salve, salve meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, uma espécie de plantão aqui no canal Machão da Gama. Até por isso, tô fora do estúdio, né, fora do cenário habitual onde eu gravo os vídeos. Tô dentro do carro, estacionei aqui rapidinho pra poder passar essa informação pra você, pra poder conversar um pouquinho aqui com você. Então, me perdoe aí pela qualidade do vídeo não estar ali do nível que você está habituado, né, a consumir aqui no canal Machão da Gama, mas o que importa realmente é o conteúdo, é a informação, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque hoje foi um dia muito, mas muito quente no CT do Vasco da Gama. Houve protesto da torcida organizada lá no CT do Vasco da Gama. Jogadores foram abordados e foram cobrados pelos torcedores. Eu vi aqui nas redes sociais que muitos torcedores off-Rio, né, de fora do Rio de Janeiro, cobravam ali para que os torcedores do Rio de Janeiro fossem até o CT, conversar com o jogador, cobrar mais atitude. Muita gente é a favor desse tipo de coisa, muita gente é contra, acha que não adianta de nada, apenas atrapalha ainda mais o ambiente. Enfim, tem as duas opiniões aí, mas a cobrança foi feita, né? Os torcedores foram até o CT e cobraram os jogadores do Vasco, principalmente mais atitude, né? Mais vontade de vencer, que eles não aceitem a derrota com a passividade como eles vinham aceitando. E é evidente, né, que depois de uma derrota em casa de 4-1 para o Ceará, evidente que aconteceu algum tipo de cobrança aí por conta dos maus resultados e o Vasco aí afundado, infelizmente, na zona do rebaixamento. Então a notícia, a informação é a seguinte: um grupo de cerca de 30 integrantes de torcida organizadas foram até o CT do Vasco lá na Zona Oeste, né, em Jacarepaguá, o novo CT que foi inaugurado recentemente, para abordar os jogadores. Eles ficaram lá na rua de saída ali, né, onde os jogadores entram e saem. Para quem não foi no CT, praticamente só tem uma rua, a mesma rua que você entra é a rua que você sai. Então os torcedores ficaram ali na rua de acesso, né, esperando a saída dos jogadores. Alguns jogadores pararam, né, para conversar com os torcedores, foram cobrados. Daqui a pouquinho eu vou colocar um vídeo aí do Felipe Bastos, né, conversando ali com os torcedores. O Felipe Bastos foi abordado no momento que ele chegava, né? Ele estava chegando no CT e ali os torcedores abordaram, pediram para ele descer do carro. Ele desceu, conversou lá, ouviu o protesto dos torcedores e também deu a opinião dele, né? Também conversou, enfim, foi um diálogo. O protesto, pelo menos nas imagens que chegaram até a gente, pareceu ser um protesto pacífico, né? Sem violência, apenas uma conversa, crítica aos jogadores, pedido de mais garra, de mais determinação, de respeito à camisa do Vasco, sem violência, que é o que importa, né? Violência não resolve absolutamente nada, só piora as coisas. Então, os torcedores foram lá para demonstrar a insatisfação com o momento do Vasco. A informação que a gente tem do UOL é de que mais cedo alguns torcedores também já haviam abordado o ônibus que levava alguns dos funcionários do departamento de futebol até o CT do Vasco da Gama. A diretoria do Vasco então já até imaginava que fosse acontecer uma manifestação nessa semana lá no centro de treinamento, já tinha até tomado algumas medidas como precaução, né? Já tinha policiais militares por lá esperando a movimentação de torcedor, mas de toda forma o protesto aconteceu. Então vou colocar aí um trechinho, né, de dois vídeos que viralizaram na internet, os torcedores abordando e conversando ali. O vídeo tá meio confuso, né, que é muita falação, não dá para entender direito, mas os torcedores ali abordando o volante Felipe Bastos, que desceu para conversar com os manifestantes, né, com os torcedores do Vasco. Bota a máscara aí, bota a máscara aí. É desenrolo, irmão. Mas eu quero respeito de todo mundo. Claro, é só disposição que a gente quer. Aí depois nego fala que nós não cobra. Não cobra o caralho, sai do sofá aí, porra. Cobra não, aí, ó. Aí, ó. É isso. E durante esse protesto, né, durante toda essa movimentação,
surgiu muitos boatos na internet, né? As notícias na internet se espalham de uma maneira muito rápida, e alguns desses boatos, né, principalmente lá no Twitter, dizendo de que o capitão do time, o Leandro Castan, não havia parado para ouvir os jogadores, né? Teria desviado do protesto, não teria parado ali para conversar com os torcedores, e isso acabou gerando muita crítica em cima do Castan, né? Muita gente ali criticando o Castan, falando, não, ele é o capitão do time, ele tem que parar, ele tem que ouvir os torcedores, ele que representa o grupo. E isso, galera, era fake news, hein? Não compartilhem isso, porque não é verdade. O Leandro Castan parou sim para conversar com os torcedores. Eu já critiquei bastante aqui o Leandro Castan, principalmente pela postura dele nos últimos jogos, mas compartilhar fake news, incitar ainda mais uma cobrança em cima do jogador por algo que não é verdade, isso não é justo. O Castan até publicou no Twitter dele, né, respondendo uma informação, uma suposta informação de que ele tinha driblado o protesto e não tinha parado para conversar com os torcedores, né? O Castan disse o seguinte: segundo informações, acabei de falar com todos que estavam aqui, inclusive descendo do meu carro. Vou seguir tentando voltar a ser o Castan de antes. Trabalho e vontade aqui nunca faltaram. Essa foi a postagem do Leandro Castan, até reconhecendo que vive realmente um momento muito ruim com a camisa do Vasco. E claro, a gente cobra, mas a gente torce que o Leandro Castan recupere logo seu futebol e possa ser útil aí no time do Vasco da Gama, o capitão do time, né? Então, era fake news de que o Castan tinha fugido do protesto. Não, ele parou, desceu e ouviu os torcedores. Outro também que tinham falado que não tinha conversado com os jogadores, com os torcedores, perdão, era o Iago Pikachu. Mas a informação que eu recebi é que o Pikachu também parou para ouvir e conversar com os torcedores. Então foi isso, né? Um clima muito quente em São Januário, depois essa semana muito quente, né? Depois aí da derrota de 4-1 acachapante em São Januário contra o Ceará. Amanhã temos um jogo decisivo aí pela Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, valendo muito dinheiro, valendo classificação, e a expectativa dos torcedores, né, de que essa cobrança aí mais direta, né, essa conversa aí com os jogadores, que resulte numa mudança de postura dentro de campo, né, que resulte aí em coisa positiva. Essa é a esperança de todo mundo, e quero saber a sua opinião sobre o protesto no CT, se você é contra, se você é a favor. Tem muita gente que é contra, muita gente que é a favor. Enfim, se acontecer com educação, se acontecer sem violência, enfim, eu acho que o torcedor tem o direito sim de conversar e demonstrar a sua insatisfação com os jogadores. E é isso, vou ficando por aqui. Essa foi a informação. Clima pesado aí no Vasco da Gama, depois dessa semana que começou com uma derrota acachapante, mas que, se Deus quiser, vai terminar com uma classificação amanhã na Copa Sul-Americana. O Vasco que tem a volta do treinador Ricardo Sapinto à beira do campo, tem a volta de Thales Magno e também de Fernando Miguel. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Peço mais uma vez perdão aí pela qualidade do vídeo, que está aqui com a iluminação meio esquisita, né, dentro do carro. Perdão mesmo, mas a informação em primeiro lugar. Deixa o like, se inscreva, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!